Olá, minha gente, sejam bem-vindos e bem-vindas a esta videopalestra intitulada Fanzine em Espaços Educativos, Expressividade, Artesania e Diálogo. O meu nome é Luiz Osetti, eu sou jornalista da Assessoria de Comunicação do Instituto Federal do Sertão Pernambucano desde 2012 e desde 2005, quando ingressei no curso de jornalismo na Universidade do Estado da Bahia, comecei a produzir fanzines com colegas da turma. O primeiro zine que nós fizemos era chamado de Revista Visões. E a partir de 2007 eu comecei a dar oficinas de fanzine em diversos espaços, em encontros de estudantes, em movimentos sociais, na universidade, enfim. Onde me chamava, eu tentava me organizar para estar presente e facilitar espaços como este aqui. Eu agradeço inclusive a oportunidade de gravar essa videopalestra para o primeiro Festival Virtual de Arte e Cultura do IF Sertão. Meus parabéns a todas as pessoas que estão envolvidas na organização desse importante evento. Aproveito aqui para convidar vocês a acompanharem a programação. Certamente será um momento de muita troca e de muito aprendizado. Bem, minha gente, eu dividi essa videopalestra em duas partes. Na primeira, eu vou falar sobre o tema de forma breve, sucinta, e na segunda eu vou explicar como se faz um fanzine como este aqui. Este fanzine, que está aí a quarentena em 7 imagens, palavras, comentários, em 7 virtudes, indicações, reflexões, foi feito aqui em casa, com minha mãe, meu sobrinho de 5 anos. Foram as duas pessoas que participaram dessa elaboração. E eu fiz esse fanzine muito em função dessa videopalestra. E foi uma experiência maravilhosa poder fazer essa partilha, travar esse diálogo aqui em casa em torno desse fanzine e compor mais um para minha coleção. A minha coleção ficou em Petrolina. Eu vim passar essa quarentena aqui perto da família, da casa de meus pais. E a minha fanzinoteca, como a gente chama, a coleção de fanzines, ficou em Petrolina. Mas assim, foi ótimo poder convidar a família para compor essa publicação. E eu agradeço muito a oportunidade que foi fomentada pelo Festival Virtual de Arte e Cultura. Bem, minha gente, vamos lá. Eu vou continuar seguindo o roteiro que eu criei aqui para desenvolver esse tema, para não me estender tanto e não me perder nas falas aqui. Então eu vou ficar de olho na tela e até porque eu nem gosto de ficar olhando para a câmera. Então, a primeira coisa que eu vou falar é sobre a própria palavra. O que é o fanzine? O que significa essa palavra tão estranha, fanzine? Fanzine é um neologismo que é formado pela mistura de duas palavras da língua inglesa, fan ou fanatic e magazine, que significa, na tradução para o português, revista do fã, ou revista da fã, do fanático ou da fanática. E esse termo fanzine, que foi cunhado na década de 1940, ele tem muito a ver com a forma como os zines foram sendo inicialmente produzidos. Os responsáveis pela produção e edição eram, na maioria das vezes, participantes de fãs-clubes de determinado segmento artístico, seja da música, muito em função das bandas que surgiram na década de 40, 50, do cinema, da história em quadrinhos, da poesia de determinado autor. Então, sempre de pessoas aficionadas por algum tema, por algum artista, por alguma banda, que se juntavam para produzir fanzines. Então, a partir da década de 70, aconteceu uma grande popularização do fanzine, muito no bojo do movimento contracultural, com a identidade muito forte de contestação aos valores da sociedade de consumo. E essa popularização se deu por quê? Essa questão que eu trago aqui. Por que os fanzines se popularizaram tanto? Eu trago algumas explicações aqui. A primeira coisa é a liberdade estética e temática.
Não há um padrão a seguir, não há regras a serem cumpridas, não existe um crivo editorial, nada que se torne uma barreira à produção do fanzine. Então, tendo vontade, se faz quantos fanzines forem necessários, possíveis, né? E quem se propõe a fazer precisa assumir essa liberdade estética e temática. O fanzine, de fato, ele pode falar sobre tudo, pode divulgar a sua poesia, pode divulgar o seu desenho, pode falar sobre a sua vida, né? Tem um biografizinho aí para dar conta disso. Né? Pode ser a partir de histórias de quadrinhos, pode ser de crítica social, enfim. Por aí vai. A liberdade temática e estética é total para quem se propõe a fazer um fanzine. E a forma como se faz também, ela varia. Você pode fazer a partir de colagens. Eu vou dar um exemplo desse. A capa desse fanzine foi feita a partir de recortes de revista. Essas palavras aqui estavam em revistas. Mas dentro do fanzine, eu trouxe aí desenhos e palavras escritas à mão. Então, assim, há aqui uma mistura de estéticas, né? De colagem junto com essa coisa mais artesanal da mão, né? A escrita do desenho. Então, essa mistura é muito bacana dentro de um fanzine também, né? E o fanzine ele pode ser distribuído na tiragem que os produtores quiserem, ou seja, é um tipo de publicação que é de baixo custo, né? Eu coloquei aqui, que não tem uma perspectiva de lucratividade, né? Os fanzines foram, inclusive, tradicionalmente divulgados gratuitamente, ou por um custo que serve para custear as despesas básicas ali de postagem ou de produção, né? Então, um dos princípios da fanzinagem, inclusive, é a troca, é o compartilhamento de ideias. O fanzine pode ser feito em diversos espaços, sobretudo nos espaços educativos, né? E por isso que eu trouxe essa coisa do fanzine em espaços educativos, porque eu acredito que o espaço educativo é muito potente para a produção do fanzine, porque é um espaço onde o diálogo é imprescindível, né? O diálogo que é essa necessidade existencial colocada por Paulo Freire. E aí Paulo Freire nos diz que o diálogo é o caminho pelo qual os seres humanos encontram seu significado enquanto seres. Eu trouxe até uma frase dele aqui, que muito conhecida inclusive, que ele diz: ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Então, pelos mundos, inclusive, que cada educador e educando tem a ofertar no processo educativo. E a gente sabe como em sala de aula esses mundos se unem ali em torno desse ideal educativo, né? E esses educadores e educandos estão sempre aprendendo juntos, um com o outro, e para isso é necessário garantir essa possibilidade de expressão. E eu trouxe algumas palavras-chave assim para entender o fanzine. A autoralidade, como eu falei assim, o fanzine tem muito a impressão digital de quem produz. É por isso que não tem um padrão. É muito a dobradura que você tem a oferecer, que você acha que é interessante, o tema que você acha que é bacana tocar. Então essa autoralidade é muito presente. A artesania no modo de produção, um modo de produção bem artesanal, né? A expressividade, que é essa expressão, o que é que esse indivíduo, que esse corpo, que esse ser humano quer falar, né? Sobre o que é que ele quer se debruçar, sobre o que a sua criatividade, o seu espírito investigativo quer dizer. Então tem muito essa expressividade. O diálogo, que é a produção do fanzine, ela é muito mais interessante quando é feita por um grupo, assim, né? Quando é feita por um coletivo. Surgiu inclusive com esse ideal, né, dos fãs clubes. Então fazer por um coletivo é um exercício constante de diálogo, que vai precisar dividir cada partezinha desse fanzine, e tudo isso precisa ser dialogado pelo grupo. Então tem outro componente do lúdico, né? A produção lúdica, a gente sabe que abre espaço para a fantasia, para o imaginário, para o exercício criativo. Então é uma educação que
que busca uma transformação, tende a abrir espaço para a descoberta, né? Para propor novas conexões entre saberes, promover interações, compartilhamento, integrar vivências culturais, instaurar aproximações entre universos distintos e situações de aprendizagem distintas também. Então tudo isso a gente consegue sintetizar na produção de um fanzine. E é esse desafio que eu lanço para vocês que estão assistindo essa videopalestra, a fazerem seus fanzines, né? A fazerem na família, a fazerem nos espaços que vocês estiverem ocupando. E assim, o fanzine também pode ajudar muito no exercício da sistematização de conteúdos. Eu trabalhei com fanzine na disciplina Comunicação e Expressão, quando eu dei aula no Pronatec. A gente sempre finalizava a disciplina com a produção de um fanzine. Ali era um momento também de sistematizar o conteúdo aprendido durante a disciplina. É um exercício de troca muito legal, gente. Muito bacana. Então eu deixo essa sugestão para vocês a partir dessa fala, assim. E eu vou falar como é que se faz um fanzine. Este fanzine que depois resultou neste aqui. E é sobre isso que eu vou falar agora. A quarentena em 7 imagens, palavras, comentários, em 7 virtudes, reflexões. Eu vou falar como é que eu fiz esse fanzine aqui, gente. Com o meu sobrinho, com minha mãe, aqui em casa durante esse período tão difícil para todos nós, que é de pandemia. E sempre que eu faço um fanzine, a primeira coisa que eu começo, assim, a primeira proposta que eu tenho a oferecer é uma folha de ofício, uma folha de papel como essa, uma folha A4. Porque é a partir dessa folha que a gente vai escolher o formato do nosso fanzine, né? É a dobradura da folha que vai dar a sequência desse fanzine, que vai dar o formato dele. Então eu sempre entrego uma folha como essa aos participantes da oficina e digo, gente, que dobradura vocês têm a oferecer aqui pra gente. E aí as pessoas vão experimentando dobraduras diferentes. Existe uma dobradura muito comum, que é simplesmente dobrar aqui no meio. E dobrando aqui no meio a gente chega a um formato que tem 4 páginas e que quando é utilizado vai ser composto na frente e no verso, né? Que é um exemplo de uma folha de rascunho, certo? Então vai ser composto na frente e no verso com 4 páginas. Esse formato também pode se transformar em algo como isso aqui, em que simplesmente eu dobrei aqui na ponta da folha. E esse formato é muito utilizado também, que as pessoas geralmente colocam o nome do fanzine e aqui atrás o expediente, as pessoas que fizeram esse fanzine. O formato também é muito utilizado. Bem, seguindo aqui na sequência, a gente pode ainda dar mais uma dobradura na folha, aqui no meio, e chegar a um formato como esse aqui. Esse formato também é de 4 páginas, 1, 2, 3, 4. A diferença é que agora a gente só ocupa a frente da folha, não mais o verso. Então quando for xerocar, vai xerocar simplesmente esse lado da folha. É um formato também muito utilizado, esse aqui. Para chegar a esse formato que eu fiz o zine, a gente ainda precisa fazer mais uma dobradura na folha. Aí faz uma dobradura aqui no meio, amassa aqui com muito cuidado, com muito carinho, né? É a sua publicação, é o seu zine. E a gente chega aqui a esse formato em que a gente ainda precisa abrir essa folha até o meio e fazer um recorte aqui, ó, exatamente nesse espaço da folha. Eu vou abrir aqui só para vocês entenderem que não é aqui em cima, né? É aqui embaixo, nesse lado da folha. Então, com o apoio de uma tesoura, importante ter uma tesoura na composição do seu zine, você faz simplesmente aqui um recorte, ó, até o meio da folha. E aqui vocês percebem que a folha está cortada, né? Para chegar àquela composição do zine, vocês fazem isso aqui, ó. A folha se aproxima aqui, esses lados, e amassa a folha. Amassa e amassa mais uma vez. E aí você chega a essa composição, né?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você tem uma sequência de um zine com 8 páginas. E aí é importante numerar essas páginas, né? Como eu fiz aqui, por exemplo. Aqui a gente vê que tem 4 sequências diferentes possíveis para esse zine a partir dessa numeração, né? Aqui pode ser a primeira página, como também essa daqui pode ser a primeira página, como essa daqui pode ser a primeira página, ó, e essa daqui também pode ser a primeira página. Então, simplesmente por uma dobradura da folha, você chega a 4 sequências do seu zine. Então, é muito importante numerar para você saber qual é a sequência que você quer dar a esse zine. Vocês veem aqui que tem 4 numerações diferentes porque existem 4 sequências diferentes. Simplesmente pelo modo como você amassa essa folha, como você dobra ela. É muito incrível isso, né? Essa capacidade que a folha tem de se multiplicar tanto. E aqui veja, tá sempre todas as sequências estão ocupando apenas um lado dessa folha. O outro lado, que é o lado de rascunho aqui, não tem numeração nenhuma, tá vendo? Então você só vai xerocar esse lado. Que foi exatamente o que eu fiz com esse zine aqui, né? Eu vou abrir aqui para vocês verem. Eu só xeroquei esse lado aqui, ó. Esse lado aqui não. Xeroquei só esse aqui. E aí quando eu xeroquei esse zine, eu percebi o seguinte, que tinham algumas questões assim que ficaram mal resolvidas na formulação do zine. Vocês veem aqui, por exemplo, a palavra reflexões, teve um corte, a palavra vida também, essa imagem. Aí eu percebi também que não havia muito contraste, é importante trabalhar com contraste para dar mais evidência a essa informação que está dentro do zine. Eu fui percebendo algumas dificuldades, alguns empecilhos para a leitura e apreciação do zine, e aí resolvi fazer um outro zine. Dentro dessa mesma perspectiva, né, inclusive o título é bem parecido, só troquei a palavra reflexões por indicações, né, e aí, porque eu não achei uma palavra reflexões menor do que essa que está aqui, eu também não queria me desfazer desse zine, queria mostrar esses dois exemplos. Aqui dentro eu trabalhei muito a noção de contraste, né? Então quando eu xerocar vai ficar muito evidenciada essa informação aqui, porque ela vai gerar esse contraste com fundo preto. Aqui também eu trabalhei no título a noção de contraste, vai evidenciar também resiliência e compaixão, aqui vão ficar bem evidenciados. Eu diminuí as informações e trabalhei muito com contraste. Então é um zine mais bem elaborado, assim, né? Tive tempo para xerocar o outro, avaliar, recortar e colar e compor um novo fanzine. Então é muito importante fazer esse exercício também de autocrítica na construção do zine, sabe? De saber até que ponto esse zine está interessante, o que é que ele precisa ser melhorar, o que é possível de melhorar na composição desse zine. Certo, gente? Então, esse é o nosso zine dessa oficina, mais um para minha fanzinoteca. Eu acho que é muito importante a gente aprender com a galera que faz origami, a fazer novas dobraduras e composições desse zine, fazer quem sabe um coraçãozinho como esse aqui. Eu já fiz zine inclusive para carta de intenções. Existe um zine menor do que esse, que é um zine como esse aqui, por exemplo, seguindo essa mesma estrutura de dobraduras, e a gente chega a um zine como esse com 16 páginas, é o dobro dessas 8 páginas que eu fiz esse. Então assim, existem muitas possibilidades, gente. Tudo a partir de uma folha de papel. Olha que coisa mágica, que coisa incrível, né? Então é isso que eu trago para vocês nessa vídeo palestra / oficina, que vocês possam aproveitar a programação desse Festival Virtual de Arte e Cultura. Mais uma vez, parabéns a toda a organização, parabéns a vocês também que estão participando desse momento tão importante, e que a gente possa exercitar muito essas virtudes que eu coloquei aqui durante essa quarentena, certo? A empatia, o recolhimento, a resiliência, a compaixão, a força, a paciência e a esperança. Que essas virtudes façam parte da quarentena de vocês e que a gente consiga sobreviver a esse momento.
que a gente possamos inclusive nos encontrar futuramente, certo? Quem quiser tirar alguma dúvida em relação a essa videopalestra, pode mandar uma mensagem para meu e-mail, luiz.ozete@ifsertão-pe.edu.br. Terei o maior prazer em responder. É isso aí, minha gente. Um forte abraço e até a próxima.